Queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre o material que foi postado na semana passada. E eu também vou postar um vídeo daqui a pouco também sobre a questão de transferência de calor. Eu queria avisar que eu não consegui olhar as provas ainda, tá? Essa semana tá bem complicada. Aliás, todas as semanas estão complicadas, mas eu vou começar a fazer isso e assim que eu tiver corrigido, vocês vão saber. Mas pretendo fazer isso provavelmente não esse final de semana, tá? A partir da próxima semana que eu vou conseguir dar uma olhada, começar a corrigir as provas. Também gostaria de saber o que vocês acharam, se foi razoável, se foi muito difícil, a impressão de vocês sobre essa avaliação também. Eu achei particularmente bem razoável a prova, assim, foi bem completa, abordou basicamente todos os temas que a gente viu na disciplina até então. Ah, eu senti um pouco de falta de prática na hora de executar a prova, né? Me faltou digamos, um direcionamento do que deve ser feito, principalmente nas questões correlatas à aplicação de muitas equações, né? A de equações características e definição de formato vocal é bem tranquilo, é mais passo a passo, é mais código do que raciocínio do que eu tenho que fazer. Mas as questões relacionadas ali a impulso específico, empuxo e etc., me faltou um pouco ainda de mais norte para que caminho que eu tenho que seguir. Se eu tenho essa informação, eu vou para esse caminho, se eu tenho tal informação, eu vou para esse caminho. Me faltou um pouco disso na hora de resolver a prova. Eu acho que faz Mas, bastante sentido isso que você está dizendo. É, eu talvez essa seja é, uma carência. é, a gente talvez tenha que trabalhar um pouco melhor essa questão dos exercícios, né? Tentar passar mais exercícios para vocês. É, é uma dificuldade também, tá? Minha, porque tem pouco, assim, não é que nem uma disciplina sei lá, uma disciplina que você tem uma bibliografia gigantesca, muitos e muitos exemplos, e porque montar esses problemas é muito não é fácil, né? Então, é, acaba realmente acontecendo isso, que tem poucos exercícios. Talvez eu deva tentar incorporar mais exercícios semanalmente, né? Passar a matéria e um ou pelo menos um ou outro exercício para vocês tentarem fazer. Vou tentar me esforçar nesse sentido aí para daqui para diante, tá? Pelo menos não vou nunca conseguir passar muitos exercícios, mas pelo menos um ou dois, talvez por semana, para vocês tentarem fazer, vale a pena. já seria bastante, bastante relevante, assim. E É. também a questão de Uhum. valores típicos, sabe? Hum. A gente chega em um valor em que eu não saberia julgar se tá razoável ou não razoável esses valores, entendeu? Tipo, eu cheguei no valor de empuxo a nível do mar X e a 30 quilômetros de altitude valor Y. Mas faz sentido isso que eu calculei, esses números fazem sentido, então, saber ter esse feeling assim foi, foi, fez falta. Faz sentido. Bom, muitos desses exercícios usam como dados de entrada, dados típicos ou conhecidos até certo ponto de motor foguetes conhecidos, né? Então dá para ter. É porque realmente quando a gente fala de um motor foguete, a faixa de valores também é muito grande, né? Dependendo que você tá, do que você está falando. Isso realmente é verdade. Então, mas assim, pelo próprio
alguns dados de diâmetro de bocal, de pressão na câmara de combustão. Dá para ter uma ideia, mais ou menos, de que faixa de valor que você deve esperar, sabendo que existem, né, motores equivalentes, assim, com dimensões parecidas, cujos dados estão aí, que vocês podem consultar. Mas faz sentido isso mesmo. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou, o Rodrigo. Senti dificuldade em encontrar o alfa e beta, pois eu não tinha entendido como calcular o θ para o escoamento. Eu ia comentar a respeito dessa questão 5 também. Eu também tive a mesma dúvida que o Rodrigo estava falando aí. Eu senti falta de algum... O alfa e beta são os ângulos que vocês estão falando, né? Eu senti falta de algum dado ali que ou eu não captei da questão, ou estava ausente para eu iniciar a resolução. Assim. Você tá... Pois eu não tinha entendido como calcular o θ para o escoamento. Tá. Deixa eu dar uma olhada ali nessa questão. Olha, se tiver algum problema na questão, certamente isso será levado em consideração, né? Deixa eu ver aqui. A minha dúvida, na verdade, não foi bem essa daí, foi em encontrar o ângulo mi dos comentários. A questão é o seguinte, para cada ponto, você para achar você tem que achar as propriedades no ponto, certo? Talvez porque vocês têm a velocidade, certo? Vocês têm a temperatura de estagnação. A questão é, vocês teriam que ter, se vocês tiverem o número de Mach, vocês têm a temperatura, vocês têm os ângulos, vocês têm tudo. Se vocês tiverem o número de Mach eu tive dificuldade na obtenção justamente do número de Mach. Eu tentei obter ali pela temperatura de estagnação, mas não é o meio correto. E aí... Não, a temperatura de estagnação é uma coisa. Não, você tem a pressão de estagnação, a temperatura de estagnação. Mas como eu não tenho nenhuma propriedade do meio para saber o Mach local, eu tenho só a velocidade x e y em metros por segundo, né? Então, o máximo que eu consigo fazer é uma vetoração. Você tem a magnitude da velocidade, né? Isso já é alguma coisa. Você tem... da equação de estado, você tem a densidade. Você consegue calcular a densidade. Você tem o gama, você consegue calcular a densidade, você tem o ρ, o R. Então, da equação de estado, você pode calcular a densidade na câmara de combustão, né? no estado de estagnação, vamos dizer assim. Você tem essa densidade. Pois mas para calcular o Mach para os dois pontos, você precisa de alguma propriedade no ponto. Você precisa de alguma propriedade no ponto. Eu só estou tentando pensar aqui como é que eu faria para calcular o Mach naquele ponto, para saber como que eu faria. O pior, assim, de alguma forma você pode... às vezes você tem que fazer algum tipo de processo iterativo também, né? Então, eu estou tentando só delinear uma forma de fazer um processo iterativo que permitisse conferir se o que eu estava obtendo faz sentido, sabe? Mas eu vou dar uma olhada nessa questão com mais cuidado, ver se estava faltando alguma coisa aqui mesmo. E se tiver, aí, claro, isso aí eu vou considerar, né? Mas depois eu dou um retorno em relação a essa questão, pode ser? Ok. Bom, e sobre o material que eu apresentei na semana passada, que eu passei o vídeo para vocês, vocês conseguiram dar uma olhada? PDF, dúvidas? Isso é um problema também de modelagem agora de transferência de calor. Uma das coisas que eu gosto desse material que estou usando é justamente isso, assim,
ele, ele faz vários problemas, ele faz uma modelagem é, que envolve várias simplificações, mas que permite obter alguns resultados esclarecedores, sabe, sobre os processos envolvidos. E, e são modelagens a partir de equações e premissas que vocês devem ser capazes vamos dizer, compreender e acompanhar. Tá? Eu sei que algumas coisas não estão todas explicadas, por exemplo, porque são assumidas que vocês já tenham vistos em outras disciplinas. Por exemplo, essa questão das equações de camada limite. Sabe? Ele já parte falando sobre as equações de camada limite e nem sempre, a minha experiência é que eu acho que nem sempre todos vocês já ou reviram ou viram esse conceito de camada limite ou né, lembram, mas é um passo importante, sabe? Entender de onde vieram essas equações. Então, aqui eu simplesmente estou escrevendo as equações de camada limite, mas elas, para você chegar nessas equações, que são a simplificação das equações de Navier-Stokes, você faz algumas hipóteses, né? Eu tentei deixar claro quais eram as hipóteses que eu estava assumindo aqui. Mas vamos lá, perguntas sobre essa parte esse material aí. Uma questão que eu queria falar para vocês, né? A gente está escrevendo, quando eu apresento as equações de camada limite ali, a forma obtida, né, seria a camada limite, entre aspas, laminar. Aí depois, mas essas equações também servem para a camada limite turbulenta, em princípio. A diferença é que, geralmente, no escoamento turbulento, a gente procura dividir o escoamento numa parte... Na verdade, não serve para o escoamento turbulento, porque você teria que reter o termo de temporal. Tá? Porque a camada limite turbulenta, quer dizer, qualquer escoamento turbulento, inerentemente é transiente. Você não tem escoamento turbulento em regime permanente. O que você tem é escoamento turbulento estatisticamente estacionário. Tá? E isso sim. Aliás, pessoal, eu viajei aqui, eu queria ter falado para vocês, talvez vocês tenham recebido, tem um curso de turbulência que vai ser oferecido por um professor da Universidade Federal de Uberlândia. Vou fazer uma propaganda aqui do curso. Vocês souberam disso? Não? Não? Então eu vou já pedir para vocês se inscreverem, porque assim, é muito bom, é um professor muito conhecido, assim, é um professor que trabalha na área aqui no Brasil. Ele acabou de lançar um livro na Escola de Primavera de Transição e Turbulência, que é esse aqui, Escoamentos Turbulentos. É o professor Aristeu da Silveira Neto. Ele é um professor da Federal, como eu falei, de Uberlândia, e ele fez o doutorado dele na França com um cara bem conhecido da área de turbulência, Marcel Lézier, que também tem um livro sobre turbulência. E é muito legal porque é um dos, até onde eu sei, talvez seja um dos únicos livros sobre turbulência em português. Então, e ele tem uma visão, assim, eu acho que é um cara que é muito criterioso com o uso de definições, ele pensa muito sobre essa questão do ensino da turbulência. Então ele dá muito valor para isso. Ele vai dar um mini curso sobre turbulência que vai acontecer remotamente, né? Deixa eu ver aqui os dados do curso. Eu vou copiar para vocês, vou jogar no chat. Sugiro muito que vocês se inscrevam, para quem
para quem estuda, eu vou me inscrever, tá? Eu estudei isso no meu doutorado, o tema de doutorado foi turbulência. É importante, assim, eu não sei, vocês provavelmente não, nem todo mundo conhece, acho que a maioria não conhece na graduação, notação, o que a gente chama de notação indicial, notação tensorial, vocês já viram um pouco disso. Em próprio 3 se aborda um pouco de O professor notação Descartes inicial. sempre fala um pouco sobre isso. Então, voltando, né, as equações que a gente tem, né, de camada limite, deixa eu até compartilhar aqui. Tá? Então a gente tem essas equações aqui de camada limite. Essas equações não têm o termo transiente, então em tese são válidas para equações de camada limite laminar. Só que quando a gente estuda escoamentos turbulentos, vocês devem saber já, a gente geralmente faz, uma das formas de estudar é você fazer alguma forma de média do escoamento, separar entre a média e a flutuação. E nessa situação você pode considerar que o escoamento é estatisticamente estacionário, quer dizer, quando a gente diz isso, estritamente falando, isso quer dizer que todas as estatísticas não variam no tempo, de qualquer ordem. Média é estatística de primeira ordem, vamos dizer. A gente tem estatística de segunda, terceira, você pode ter estatística de ordem N. Então, na prática, o que geralmente acontece é que essas estatísticas de ordem mais baixa atingem esse estado estacionário mais rapidamente do que as estatísticas de ordem mais elevada. Por quê? Porque estatísticas de ordem mais elevada são muito sensíveis a flutuações. Vocês podem fazer um teste, vocês podem, por exemplo, ter algum processo, principalmente na questão de turbulência, em que os processos eles não são, entre aspas, gaussianos, tá? Eles não têm uma distribuição normal. Algumas coisas têm aproximadamente uma distribuição normal, mas a turbulência é caracterizada por um fenômeno chamado de intermitência. E intermitência são desvios grandes. Você tem flutuações que têm desvios muito grandes da média. Então, essas estatísticas que envolvem esses desvios muito grandes, quanto mais elevada a ordem, mais difícil é a convergência do processo em estatística. Você tem mais e mais dados, vamos dizer assim, para a estatística convergir. Então, mas aqui a gente está assumindo que o escoamento é estatisticamente estacionário, então você pode se livrar dos termos transientes, tá? E aí você tem essas equações, só que ali você tem uma viscosidade. Você, quando faz isso do ponto de vista, né, das equações, calcula a média e flutuação e tal, você vai ter uns termos nas equações que são as tensões de Reynolds, né, que são os termos de flutuação. A gente chama de tensão de Reynolds porque eles podem ser escritos, né, exercem uma função mesmo de uma tensão. Porque eles estão relacionados com troca de quantidade de movimento, energia. E assim, sabendo isso, existe uma forma de modelar essas tensões que é baseada no que a gente conhece como hipótese de Boussinesq, que basicamente faz uma analogia entre os processos de turbulência e os processos moleculares, só que definindo uma viscosidade ou uma condutividade térmica, que no caso é uma propriedade do escoamento e não do fluido. E essa viscosidade é a viscosidade turbulenta, a condutividade térmica turbulenta. Então, boa parte do problema de solucionar assim, numericamente a turbulência é saber qual que é o valor dessa viscosidade. Então, nos diferentes modelos turbulentos, você tem equações chamados modelos algébricos ou de zero equação modelo de uma equação, duas equações, modelos de várias equações, que é o caso do que a gente chama de modelos de tensores de Reynolds. Então, aqui o que está sendo feito é essa hipótese Boussinesq. Essa hipótese ela é uma como disse, é uma hipótese, então não necessariamente, na verdade não é, em muitas situações não é boa. Em algumas situações ela
ela é perfeita. Um caso bem simples, ela é perfeita. Mas em certas situações ela não funciona. Então é difícil fazer ela funcionar quando a premissa na qual a física na qual ela é baseada está falha, tá? Então é importante reconhecer as limitações desse tipo de hipótese. Mas na ausência de algo melhor, a gente usa ela. E então aqui é o que está sendo feito essencialmente, tá? Você está manipulando as equações aqui como se fosse equação para escoamento laminar, mas no final das contas você vai dizer, olha, essa equação a gente vai usar os viscosidades e a turbulenta, porque vamos considerar que essa equação é para escoamento turbulento, tá? E essa viscosidade turbulenta, ela, como eu disse, é uma propriedade do escoamento, essencialmente. Então, as viscosidades que aparecem aqui são no nosso tratamento vão ser os valores turbulentos. E elas vão ser, em geral, muito maiores que a sua contrapartida laminar, tá? Então é isso que é feito aqui nessas equações aqui, tá? Aí é feita uma análise para colocar essas equações usando, né, escrevendo ela em termos da entalpia. A gente faz uma outra simplificação aqui que a gente define a entalpia total só em termos da componente U, mas a gente sabe que pode existir uma componente V, só que essa componente é muito menor do que a componente U dentro da camada limite, por isso você despreza ela. A gente está aqui falando de placa plana, então sem gradiente de pressão, e que você tem aqui a equação de transporte, a equação de quantidade de movimento, a equação da energia na forma de entalpia total. Basicamente assumir a mesma forma, e você, quando adimensionaliza essas equações e usa condições de contorno apropriadas, você verifica que elas não só obedecem às mesmas equações, a mesma forma da equação, mas assim, do ponto de vista adimensional, são exatamente a mesma equação e as mesmas condições de contorno, portanto você espera a mesma solução. Então, uma vez que você soluciona as equações, você pode então estabelecer essa igualdade entre as variáveis adimensionais. E aqui a gente está assumindo que o Prandtl é igual a 1, o que é uma aproximação válida para escoamentos turbulentos. Para escoamentos de um gás eu acho que o ar, por exemplo, o Prandtl é 0,7, se fosse escoamento laminar. Então, no caso do escoamento turbulento, ele é até melhor. E esse Prandtl é o Prandtl turbulento, ou seja, como é que é? K sobre ρCp, né? Não, é o contrário. É Ni sobre alfa. Onde Ni é a viscosidade cinemática e alfa é o contrário, né? É ρCp sobre K, eu acho. Então esse é o número de Prandtl. E aqui são os valores turbulentos, tá? A densidade... Não é a densidade, é a densidade normal, mas as propriedades associadas com o transporte de quantidade de movimento, como o K, o Ni, no caso, e o Mi e o K, aí são os valores turbulentos. Quantidade de movimento e energia, no caso, né? Bom, isso é chamado de analogia de Croco, tá? E aí, se você calcular o fluxo de calor na parede, você pode estabelecer uma relação, a partir da própria definição de fluxo de calor, você pode estabelecer uma relação entre o fluxo de calor e a tensão de cisalhamento na parede. Ou seja, você está fazendo o que é conhecido como analogia de Reynolds. E você pode escrever essa analogia envolvendo o coeficiente de atrito e o número de Stanton. Tá? Basicamente, Stanton é igual a CF sobre 2. Então, se você solucionar o problema... Essencialmente, você está dizendo, se eu soluciono o problema de hidrodinâmica, o problema de
da quantidade de movimento, a equação da quantidade de movimento, eu soluciono o problema térmico. Então, veja, existe uma grande vantagem aqui. Só que isso, lembrando, é para Prandtl é, 0, o Prandtl igual a 1. Agora, a gente... Bom, então esse e aqui eu faço uma discussão aqui sobre análise de perfis de entalpia versus velocidade. O que é interessante aqui é mostrar que a transferência de calor, a força motriz da transferência de calor vai ser dada pela diferença, né, HTE, ou seja, a entalpia total fora da camada limite em relação à entalpia da parede. E não necessariamente a diferença entre a entalpia fora da camada limite e a entalpia da parede, e sim a entalpia total. Então, quando você olha a equação, cadê? Aqui você vai ter, basicamente porque aqui, ó, se você olha a equação para o fluxo de calor, você tem esse fluxo de calor está justamente relacionado com o gradiente de entalpia total na parede. E esse gradiente de entalpia total na parede, no final das contas, ele está justamente, vai ser HTI menos HW sobre o E, essencialmente. Na verdade, está relacionado com HTE menos HW, tá? Então, HTE menos HW é o termo que realmente vai mandar na transferência de calor. E é isso que eu estou tentando mostrar aqui, tá? Então, nesse gráfico que é H vezes U, a gente consegue mostrar que aqui essa equação de Croco, né? Isso aqui é só para calcular os gradientes, né? Mas você consegue mostrar que esse HT menos HW é o que vai realmente comandar essa transferência de calor e não o HE menos HW. Então você pode ter uma situação onde HE é inclusive menor do que HW, mas o fluxo de calor ainda é na direção da parede. Você ainda tem fluxo de calor para a parede, ou seja, a parede ainda está sendo aquecida, mesmo que a entalpia do escoamento externo à camada limite, seja menor do que a entalpia de parede. Só que nesse caso, a entalpia de estagnação, ou a entalpia total fora da camada limite, vai ser maior do que a entalpia da parede. Tá? Então, e você vai ter o máximo de distribuição de entalpia estática, vamos dizer, dentro da camada limite. Tá? Então, esse é um aspecto irrelevante assim, dessa discussão aqui. E aí, finalmente, tem uma modificação que pode ser feita para número de Prandtl não unitário. Tá? Aí ele mostra isso. E aí, nesse caso, você tem que corrigir a equação para levar esse efeito em consideração. Eu tentei dar um resuminho assim sobre o que foi apresentado. Mas vocês têm dúvidas sobre isso? Tem alguma questão que vocês gostariam que fosse melhor esclarecida? Agora, o vídeo aula que eu vou postar e o material que eu vou postar hoje, ele é um material que estende um pouco tem até alguns exemplos numéricos, tá? Esse material, que é justamente para cálculo de fluxo de calor a partir dessa fórmula aqui, cadê? A partir dessa equação aqui, que é W igual a ρe, UE, HW menos HW, CF sobre 2, Prandtl na 0,6. Só que agora vocês precisam saber qual que é o CF, né? Como calcular o CF para diferentes problemas. Então vão ser apresentadas duas formulações. Uma chamada formulação de Bartz, que usa escoamento completamente, são correlações para escoamento completamente desenvolvido em um tubo.
e uma outra formulação que leva em consideração outros efeitos como aceleração do escoamento, desenvolvimento de camada limite. Então, teoricamente, é mais precisa, leva em consideração mais a fenomenologia real do problema, porque quando você sai da câmara de combustão, você vai começar a desenvolver a camada limite, ela não está completamente desenvolvida. E a gente geralmente está interessado na transferência de calor na garganta, porque a garganta é a região onde você vai ter o maior fluxo de calor. É justamente na garganta. E aí, para saber qual que é o fluxo de calor na garganta, se você... Ou seja, existe um aspecto histórico do escoamento até você chegar na garganta. E então vocês vão ver duas formulações. Uma formulação que não leva esse efeito em consideração, que é a formulação de Barthes, e outro que leva esse efeito em consideração. E vocês vão ver as diferenças. Então é uma videoaula que tem bastante número. Assim, vocês podem tentar fazer a questão junto. Tá? Só tem uma parte lá que é uma integração, que vocês vão ver na formulação mais, vamos dizer, realista, que é uma integração numérica, que aí vocês teriam que fazer de forma numérica. Tá? Que eu não estou fazendo ali, só estou botando o resultado. Mas vocês podem tentar resolver essa integral numericamente também. Bom, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, era isso que eu tinha para falar hoje. Tá certo, pessoal. Obrigado, então, pela presença de vocês e um bom resto de semana para todo mundo. Igualmente. Até mais. Valeu, Juan. Falou, Até mais. tchau.